Olá! Hoje a nossa aula bônus da semana vai ser sobre os 8 passos do yoga, o caminho para a liberdade, o caminho para a felicidade. O yoga já existe há milhares de anos, mas Patanjali compilou tudo o que já existia naquela época sobre o Yoga Sutra de Patanjali, onde ele descreve ali os 8 passos para que você atinja a liberdade, para que você seja feliz, para que você esteja livre do sofrimento, para que você viva uma vida plena. Então, ele dividiu o caminho do yoga em 8 partes. Sempre que a gente fala em yoga, a gente só lembra de asana, postura física, né? É o que é vendido aqui pra gente. Mas o asana, os asanas, eles são somente uma parte dessas 8 partes. Então, é importante a asana? É, muito importante. Assim como o pranayama, assim como os yamas e niyamas, assim como toda a preparação para a meditação. Então, é um caminho com 8 partes. E a primeira parte são os yamas. A segunda parte são os niyamas. A gente vai ver mais a fundo os yamas e niyamas. São 5 yamas e 5 niyamas. É aquela parte onde a gente prepara, antes do físico, onde a gente prepara as nossas emoções, os nossos relacionamentos, a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo e com o próximo. Então, yamas, ahimsa, satya, a não violência, o compromisso com a verdade, né? E niyamas é mais a forma como a gente se comporta com a gente mesmo, os cuidados que a gente deve ter, como a limpeza, o cuidado com a purificação, direcionar os nossos esforços para o autoestudo. Então, tudo isso a gente vai destrinchar numa próxima aula. Cada pedacinho dos yamas e cada pedacinho dos niyamas. Então, é uma parte bem importante, faz parte do caminho do yoga. A terceira parte é asana, parte física que a gente conhece, que a gente faz em toda a prática, né? Mas lá naquela época de Patanjali, asana era se assentar para meditar. Depois disso que veio com o Hatha Yoga, que é o yoga da força, né? Que aí a gente ganhou todas essas posturas físicas. Antes disso, os asanas eram esses asanas de meditação, né? Se sentar, acomodar o corpo e se preparar para a meditação. O próximo passana é o pranayama. Então, depois que o seu corpo está preparado ali, você começa a manipular o prana, a energia vital. Começa a cuidar da sua respiração. E aí a gente hoje também tem diversos pranayamas. A gente começa sempre com a base de todo o pranayama, que é a respiração consciente, Purna Svas, que é você inspirar e exalar conscientemente. Ah, mas isso é muito simples, mas a gente não faz, né? A gente passa o dia inteiro, às vezes, sem nem lembrar que respira. A gente só lembra da respiração quando a gente está com algum desconforto, obstruído, nariz obstruído, aí a gente lembra que a gente está sentindo falta de alguma coisa, precisa respirar melhor. Ou na aula, né? Quando a gente começa a contar a respiração, começa a ter consciência da respiração. Respiração sempre pelas narinas, porque nas narinas existe o filtro para filtrar toda a impureza que tem no ar e levar um ar puro lá para dentro. Então, pranayama. E
O quarto passo, esse é o quarto passo. O quinto passo é o pratyahara, que seria a abstração dos sentidos. Você desligar todos os sentidos, todas as portas de entrada do sentir e mergulhar para dentro. Então, você desliga a sua audição. Todo barulho externo aqui não interfere mais em você. Você desliga seu paladar, você não fica sentindo gosto de nada. Você desliga o tato e aí o contato com o seu corpo no chão não faz mais, não te interfere mais. Seria você fechar as portas dos sentidos para mergulhar para dentro. A partir daí, a gente já entra no caminho da meditação. O primeiro passo é a concentração. Então, você vai se concentrar em alguma coisa. Dharana. Você vai se concentrar na sua respiração. Ou você vai se concentrar em algum objeto que esteja à sua frente. Você pode se concentrar nesse objeto, fixar seus olhos aqui e ficar aqui, sem julgar, sem deixar a mente narrar que isso é um sino, que tem uma parte que tem uma bolinha na ponta, que tem um pauzinho, sem deixar a sua mente fazer isso, apenas se concentrando. Concentração é o primeiro passo para a meditação, é o caminho para a meditação. Então, você não medita se você não se concentrar. Você precisa primeiro se concentrar, se desligar de tudo. Você já fechou todos os sentidos, todas as portas dos sentidos, e agora você vai mergulhar para uma questão, um ponto. Pode ser um ponto fixo, pode ser um cheiro, a gente pode se concentrar num aroma, pode pingar uma gotinha de óleo essencial aqui, ó, na ponta do nariz, ou aqui em cima, nesse meiozinho aqui, e se concentrar naquele cheiro, naquele aroma. Você pode se concentrar também num som, colocar um sino para tocar e se concentrar naquele som. Então, a gente pode experimentar de algumas formas, porque cada pessoa vai ter mais facilidade com um tipo de concentração, né? Ou pode ser só na sua respiração, que é o mais comum, é o que a gente costuma fazer na nossa prática. Se concentra na sua respiração, sentindo o ar entrando, sentindo o ar saindo. Depois disso, depois que você se concentrou ali, a sua mente se desligou de tudo, você medita. Na meditação, a sua mente está consciente. Pode até existir pensamentos, mas você está aqui, ó. Você deu um passo atrás, você percebe até pensamento vindo e indo, mas você consegue se separar. Você consegue separar quem é você e dos seus pensamentos. Você consegue manter essa distância dos seus pensamentos. E aí, cada pessoa vai ter uma experiência diferente na meditação. Cada pessoa vai sentir diferente. É muito difícil eu te explicar o que é a meditação, o que você vai sentir na meditação. Você precisa experienciar, você precisa fazer o passo a passo e se abrir para que aconteça a meditação. E o último passo, que é o samadhi, é aquele ponto em que você já conseguiu tantos momentos de meditação. Você já está tão familiarizado com a meditação já faz parte de você. E aí é como se fosse a iluminação, a libertação, né? É você viver a sua vida no estado de meditação. Viver a vida em estado de meditação
para essa vida que a gente vive hoje, né, aqui no Brasil, com toda essa cultura, toda essa rotina, toda essa vida que a gente leva, é quase impossível, né? A gente sofre influência do externo o tempo inteiro. Então a gente pode entender que a gente pode ter pedacinhos, pontinhas de samadhi, sabe? Acessos curtinhos de samadhi, que é essa sensação de que você é um só, que você está ligado com o cosmos, com o todo, né? E essa sensação de amor pleno é o samadhi. E a gente pode ter, assim, gotinhas. É o que eu entendo de samadhi, né? Então, se ficou alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem. Se ficou alguma dúvida nesses 8 passos, nesse caminho do yoga, a gente numa próxima aula, a gente vai mais a fundo do que são os yamas e niyamas. Os yamas e niyamas são 10, então a gente tem aí 10 aulas pela frente de yamas e niyamas, que deveria ser o primeiro passo. Antes da gente pensar em fazer postura física, a gente deve lá bater cada um dos 10, 5 yamas e 5 niyamas, cada um deles, e tentar inserir ele na nossa vida, em tentar trazer o conceito dos yamas e niyamas para a nossa vida. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.